Olá, esse é um trabalho para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a disciplina de Embriologia Comparada, da professora Tatiana Montanari e o professor Emerson André Casari. O meu nome é Renata Scatesini Machado e essa vai ser uma aula sobre o ciclo ovariano. Então eu vou começar descrevendo as 4 estruturas do sistema reprodutor feminino. A primeira, o ovário, que vão ser 2 gônadas ou glândulas que vão produzir os folículos. Os folículos eles vão passar até o útero pelas tubas uterinas, que vão ser 2 tubos musculares flexíveis que vão possuir fímbrias, que são franjas para ajudar no transporte. O útero vai ser um órgão muscular de parede espessa, e essa parede espessa muscular vai se chamar miométrio. Dentro vai ter uma parede mucosa chamada endométrio, que é onde ocorre a instalação do embrião. E a vagina vai ser o canal situado entre a bexiga e o reto e vai ser o órgão de cópula. Todo o ciclo ele vai começar com o hipotálamo, que vai liberar um hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai agir na adenohipófise, liberando as gonadotrofinas, né? Então, as gonadotrofinas vão ser o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. E como o próprio nome já diz, o hormônio folículo estimulante ele vai estimular de 15 a 20 folículos a crescer, a cada ciclo. No entanto, deles apenas um oocyto vai ser liberado, então a maior parte deles vai se regenerar durante esse processo. Mas o que acontece é que as células granulosas, junto com a teca, vão produzir os estrógenos, que vão fazer com que o endométrio entre na fase proliferativa. O muco cervical vai ficar menos espesso e vai ocorrer a secreção de LH. A secreção desse hormônio luteinizante vai causar o fim da meiose 1 e o início da meiose 2, a produção de progesterona e a ruptura foliar que vai causar a ovulação, que é chamada erroneamente de ovulação. E o que acontece é que a meiose 2 ela vai estar parada na metáfase e vai ocorrer a digestão das fibras colágenas que vão cercar o folículo. A prostaglandina vai causar contrações musculares que vão instruir o oocyto, que vai se soltar e vai flutuar para fora do ovário. O processo em que ele se solta é chamado de oocytação. Depois que ele se solta, ele vai flutuar para o ovário por meio das tubas uterinas. Após isso, após ele ser solto do ósseo, vão sobrar células, e as células granulosas, junto com a teca, vão ser vascularizadas e transformadas em células uterínicas que vão virar o corpo lúteo. Em azul é o oocyto sendo liberado, a teca junto com as células granulosas vão ficar vascularizadas, né? E no final elas vão virar esse corpo lúteo, que está em laranja. Esse corpo lúteo ele vai fazer a produção de progesterona, que vai fazer com que a mucosa uterina entre no estágio secretor, preparando-se para a implantação do embrião. E caso não ocorra a implantação, vai ocorrer a menstruação, que é o começo de um novo ciclo. Agora um pouco sobre os métodos contraceptivos. A gente vai ter 2 tipos de métodos contraceptivos, que vão ser os de barreira e os hormonais. Os de barreira vão impedir que o espermatozoide encontre o ócito, e a gente vai ter 3 principais, 4 na verdade, que é a camisinha masculina e a camisinha feminina, o DIU, que vai impedir o acesso dos espermatozoides ao óvulo, e o diafragma, que vai ficar na entrada do útero e vai ser colocada antes da relação sexual e vai ser retirado até 8 horas depois. E o principal deles vai ser a camisinha, porque além de proteger de uma gravidez indesejada, ela também vai proteger contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Tanto o DIU quanto o diafragma eles não protegem de nenhuma doença. Dos hormonais, a gente vai ter a pílula, a normal, que a maioria das pessoas toma, que vai ter o efeito anovulatório, que vai impedir a ovulação. E ela impede a ovulação porque ela vai ter hormônios parecidos com estrógeno e com progesterona, que vão inibir a síntese do hormônio luteinizante e FSH, da adenohipófise, fazendo com que não ocorra esse processo de amadurecimento dos folículos. Vai ter também a pílula do dia seguinte, que ela vai ter o mesmo efeito de bloquear a ovulação, só que ela vai ser muito mais forte do que a pílula normal. Então, por isso, ela é uma pílula somente para ser usada em casos de emergência. Ela não é uma pílula que pode ser usada como método contraceptivo normal. Por último, a gente vai ter a tabelinha, que vai ser um método de monitoramento do ciclo, onde a gente vai ver qual é o nosso período fértil, que vão ser 3 dias antes, 3 dias depois da ovulação, só que o problema é que a maioria das mulheres tem o ciclo irregular.
então não é muito útil. Além disso, a gente vai ter métodos de esterilização. No masculino vai ser a vasectomia, que vai ser a ruptura dos ductos diferentes, que vão ser cauterizados para que não ocorra a religação deles. A vasectomia não vai alterar a produção de testosterona, vai ser exatamente a mesma coisa. Isso vai impedir que os espermatozoides sejam expelidos durante a ejaculação. Para as mulheres, a gente também tem, que vai ser a laqueadura feminina, que vai ser o processo de cortar ou de amarrar as tubas uterinas, impedindo que o óvulo consiga ter acesso ao espermatozoide. E eles não vão se encontrar, porque ele não vai conseguir chegar no útero. Então, agora eu separei alguns exercícios também sobre isso. O primeiro vai ser assim. No ciclo menstrual de uma mulher normal, não ocorrendo a fecundação, o óvulo degenera e morre. Então, quando ocorre a ovulação, se não ocorrer a fecundação, né, esse óvulo ele vai ser expelido logo após o maior período de fertilidade. Ele vai durar 24 horas e depois ele vai ser expelido. Então, tem um dia de maior fertilidade. Ele vai passar do ovário, tubo uterina, até o útero, e se não ocorrer a fecundação, ele vai ser expelido. A próxima questão diz assim: o ciclo menstrual apresenta fenômenos típicos agrupados em 4 fases distintas. A chamada ovulação caracteriza-se, lembrando que ovulação é o nome errado, o nome certo é ovulação. A. Pela formação do óvulo e pelo aumento da espessura das paredes uterinas. Não, que não vai ser a formação do óvulo, ela vai ser a liberação do óvulo, né? B. Pelo rompimento do folículo com liberação do óvulo que se dirige para o útero. Sim, esse processo de liberação vai ser a chamada ovulação, que vai ser o dia de maior fertilidade. C. Pelo alojamento dele na parede uterina, não. Esse vai ser o processo de fecundação. Pelo desprendimento e pela eliminação de tecidos uterinos do óvulo, caso não seja fecundado. Não, esse é o processo de menstruação, que é o início do ciclo. O próximo vai ser: marque a opção em que o método contraceptivo está corretamente associado ao seu mecanismo de ação. A. A laqueadura tubária interrompe a ovulação. A laqueadura, que vai ser um método de esterilização feminino, ele não vai impedir a ovulação. A ovulação ela vai ocorrer do mesmo jeito. No entanto, o que vai acontecer é que as tubas uterinas elas vão estar presas ou cortadas. E isso vai fazer com que não ocorra a passagem até o útero, que é onde ele vai encontrar o espermatozoide para ocorrer a fecundação. Então, a primeira alternativa está errada. Não vai ocorrer a transporte, né? B. A vasectomia impede que os espermatozoides sejam expelidos na ejaculação. Sim, a vasectomia é exatamente isso. Vai ser produzido do mesmo jeito, no entanto, os ductos diferentes vão estar separados e isso vai fazer com que ele não consiga chegar para ser expelido na ejaculação, né? C. O uso de pílulas evita a penetração dos espermatozoides no ovócito. Não, ele não vai impedir a penetração, porque o ovócito não vai estar maduro, né? Não vai ocorrer um processo de ovulação, então vai pedir a ovulação. E o último, o método da tabelinha inibe a secreção ovariana. Não, o método da tabelinha é simplesmente um método de monitoramento, ele não vai inibir a ovulação, a secreção, ele não vai inibir os dois se encontrarem, ele é apenas um método para monitorar o ciclo e saber qual é o período mais fértil e qual é o período menos fértil. Então assim se encerra a aula e essas são as referências. Muito obrigada.